Cleide está aí na incumbência de pregar a palavra. Vamos ouvir o que Deus tem falado ao coração da Cleide. Cleide também é uma bênção em nossas vidas, né? Graças a Deus. É uma das parceiras aí que a gente tem, né? Graças a Deus. Que ela possa hoje aqui, mais uma vez, falar conosco, né, Cleide? Em nome de Jesus. Vamos estar abençoando a vida da Cleide. Pai, que a tua graça venha sobre a tua filha mais uma vez. A tua unção, a tua sabedoria, a revelação do Senhor. Traz clareza para o nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus amados. Como é bom ministrar a palavra, estar no culto, né? Mas eu queria orar primeiro. O Espírito Santo está pedindo para a gente poder orar intensamente, para que nós possamos colocar as nossas vidas em culto ao Senhor. O Senhor quer receber um culto agradável das nossas vidas. Eu queria que você se humilhasse o quanto você pudesse durante essa oração, e que você se entregasse o coração teu ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, eu vim aqui para te cultuar, eu vim aqui para te sentir, eu vim aqui porque eu amo ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus, nós queremos, Senhor, bendizer o teu santo nome, queremos te exaltar, queremos, Senhor, render graças a ti, crendo, Senhor, que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai. Nós não devemos prestar um culto qualquer ao Senhor, mas a Tua palavra nos informa, nos aplica, Senhor, que nós devemos dar um culto ao Senhor que seja agradável a Ti, Senhor. Deus, então receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Senhor, tudo que nós temos a entregar a Ti, Senhor. Deus, e que não seja, meu Deus, uma hipocrisia de virmos a esta casa, a esta manhã, Senhor, mas que seja algo do nosso coração, Pai Santo. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós viemos a essa casa no automático, Pai amado. Nós saímos dos nossos lares apenas para poder prestar uma presença aqui. Deus, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes esquecemos que o Senhor é o maior nessa casa. Muitas vezes nós nos esquecemos, Pai Santo, que Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus, o nome de Jesus, Pai amado, nos perdoe pela nossa negligência, nos perdoe por muitas vezes, Senhor, não queremos fazer aquilo que Te agrada, mas queremos fazer aquilo que agrada a nossa carne. Deus, nos perdoa, Senhor. Traz, Pai amado, ao nosso coração arrependimento nessa manhã, Pai, e que nós possamos vir a essa casa, prestar um culto agradável a Ti, que nós possamos viver, Senhor, de acordo, meu Deus, com Teus preceitos, de acordo com a Tua vontade, vivendo intensamente a Tua vontade, o Teu propósito em nossas vidas. O Teu propósito, meu Deus, não é somente estarmos nessa casa, mas é, Pai amado, fazermos a Tua vontade onde quer que nós estejamos. Deus, que nós possamos viver o verdadeiro evangelho lá fora, não somente aqui dentro da igreja, Pai. Deus, é que nós pedimos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Deus pediu para que eu pudesse orar esse favor, não sei porquê, mas em tudo tem um propósito, né? E nós oramos. Creio que algo tem sido quebrado agora, em nome de Cristo Jesus. Algo no mundo espiritual está sendo quebrado. E se você estava com dificuldade de adorar o Senhor, de cultuar ao Senhor, você tem total liberdade, porque o Senhor está aqui, Ele te dá liberdade para cultuar a Ele. Ele nos ensinou a cultuar a Ele, então nós temos que aprender a isso. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos. Gente, minha Bíblia já abre sozinha em Romanos. Automático. Minha Bíblia já abre em Romanos. Romanos capítulo 6. Glória a Deus. Romanos 6.
Nós vamos ler a partir do verso 15. Romanos 6:15. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler. A minha tradução é Almeida Corrigida. Diz assim: e daí? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santidade. Porque quando eras escravos do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós, Pai. Fala conosco segundo a Tua vontade e o Teu querer nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Queridos, o apóstolo Paulo está começando o capítulo 6, né? Ele passa a descrever o capítulo 6. O capítulo 6 é um parêntese que o apóstolo Paulo abre a sua carta aos Romanos, porque ele está falando aqui da salvação, da doutrina da salvação, a doutrina da justificação. E quando ele vai falar da justificação, parece que o apóstolo Paulo ele se preocupa muito com os dois últimos versículos do capítulo 5. Eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta. Os dois últimos versículos do capítulo 5 diz assim, Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo ele fica preocupado com essa fala dele, sabe por quê? Porque lá em Roma tinha judeus que não era totalmente convertido, e talvez os judeus poderiam começar a pensar coisas erradas acerca dessa palavra que ele havia dito, poderia ter questionamentos errados. Então, pensando nisso, o apóstolo Paulo, então, ele abre um parênteses na carta e começa a explicar o que realmente ele quer dizer com o versículo 20 do capítulo 5, que sobreveio a lei. Por que a lei veio para o povo de Deus? Para que avultasse o pecado. Mas aí ele diz, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E qual que era o primeiro questionamento que aquele povo poderia fazer para Paulo? Paulo, como um pregador, um mestre, né, na palavra, ele adianta as perguntas e ele responde automaticamente essas perguntas. No versículo 1 do capítulo 6, ele diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? As pessoas poderiam ler o versículo 20 do capítulo 5 e poderiam falar assim, não, eu vou pecar mais, porque o apóstolo Paulo está falando aqui que quanto mais eu pecar, maior vai ser a graça sobre mim. E aí o apóstolo Paulo, pensando nessa fala que ele disse, o apóstolo Paulo fala, pode haver algum questionamento errado a esse respeito. Aquelas pessoas podem pensar que eu estou pregando o pecado, como muitas igrejas têm feito hoje, viu, amados? Isso não é só do tempo do apóstolo Paulo, não. Tem igrejas que dizem que Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado e nós podemos viver uma vida desregrada. Mas não é isso que a palavra de Deus nos afirma. E o apóstolo Paulo fica muito preocupado com isso. Então ele escreve o capítulo 6 somente para nos explicar que nós temos uma nova vida com Cristo. E nessa nova vida com Cristo não há espaço para o pecado. Não há brecha para que nós possamos pecar. E aí ele vai dizer no versículo 2 do capítulo 6. Ele responde a sua pergunta, né? Afirmando que, olha só,
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele fala de modo nenhum. No grego, essa é uma negativa dupla. É como se dissesse assim: nem passe na sua cabeça. Você está louco em pensar isso? Você não pode pensar assim. Não é que veio a graça, não é que a graça nos alcançou, que agora nós podemos viver uma vida desregrada. Aí ele continua o versículo 2 dizendo assim: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Querido, nós somos mortos para o pecado. Jesus, quando ele se entrega na cruz do Calvário, quando ele diz que está tudo consumado, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu todas as potestades. Então nós temos a vida de Cristo em nós. Então nós podemos sim viver em santidade ao Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está preocupado com a igreja de Roma. Ele quer que a igreja viva uma vida de santidade ao Senhor. O cristão não tem mais por que viver pecando. E o outro questionamento que ele coloca vai estar no versículo 15 de Romanos 6, onde ele diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça? Porque os irmãos ali de Roma poderiam pensar: não, agora nós estamos debaixo da graça, né? Não vivemos mais sob a lei, porque a lei dizia que todo pecado que fazia tinha que morrer naquela hora. Agora nós estamos, né, livres. Nós podemos fazer o que quiser, o que der na teia, né? O crente aranha, como dizem os pastores aí. Nós não somos crente aranha, nós temos uma regra a ser cumprida. Nós não fazemos o que der na nossa cabeça. O que nós fazemos está estabelecidos pela palavra de Deus. Está estabelecido por aquilo que Deus já nos falou. E o apóstolo Paulo fica preocupado, porque aquelas pessoas podem perguntar assim: não, o apóstolo Paulo agora esqueceu da lei. Ele não prega mais a lei, ele prega a graça. Então agora nós podemos pecar, porque nós não temos mais a lei para nos condenar. Aí o apóstolo Paulo vai responder ainda no versículo 15: de modo algum, de maneira nenhuma nós podemos pensar em pecar. Querido, a vida do cristão tem que ser uma continuidade de santidade. A salvação, ela inclui 3 aspectos. A primeira é a justificação. No momento que você recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, automaticamente na sua conta é depositada a justificação de Cristo. Você é justificado. Aí Romanos 8, versículo 1 vai dizer que nenhuma condenação mais há para você que está em Cristo Jesus. Para mim que estou em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque toda condenação que era contra mim, contra você, foi colocada na conta de Jesus. Todos os meus pecados foram colocados na conta de Jesus. Agora o que Jesus fez? Ele pegou a sua justificação e colocou na nossa conta. E por isso nós somos imputados como santos diante de Deus. Então a justificação, ela é instantânea. Porém, a santificação, que também faz parte da salvação, ela é progressiva. Nós começamos uma caminhada cristã. Nós vimos aqui os irmãos que se batizaram, né? Começaram uma caminhada cristã, mas temos que crescer. O crente, amados, não retrocede. O crente não volta atrás. O apóstolo Pedro vai falar que não volta a se lamear, né? Naquilo que era antes. Nós agora estamos cada dia mais ficando mais alvos, mais limpos, mais cheios de graça, até nós chegarmos ao quê? A estatura do varão perfeito. E esse dia vai acontecer, sabe o quê? A terceira fase da salvação, que é o quê? A glorificação. Aí nós teremos a salvação por completo, porque nós seremos glorificados, teremos o corpo transformado e viveremos eternamente com o Senhor. Então nós devemos entender a doutrina da salvação, que tem esses 3 aspectos, e muitas vezes nós negligenciamos a parte da santidade. Nós queremos viver a vida de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com nossas vontades, e muitas vezes quando eu prego, eu falo: a minha opinião não vale nada diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem que valer para mim e para você. Não é o que eu penso sobre ela, é o que ela diz sobre mim que vale a pena. Querida, a opinião minha não tem nada a ver, mas o que a palavra nos diz, é a essa palavra que nós temos que pegar, e nós temos que degustar, e nós temos que tentarmos cumprir. E aí, por que nós cristãos não devemos viver em pecado? Ponto 1,
porque estamos unidos com Cristo. Romanos 6, versículo 4 diz assim, ó: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Nós agora estamos unidos com Cristo. E quando nós estamos unidos com Cristo, amado, não tem como largar mais. Você entende isso? Você foi unido com Cristo através da morte e ressurreição de Cristo. E no batismo, né, um versículo antes desse aí vai falar que no batismo nós declaramos isso. Versículo 3 assim: porventura ignoreis que todos que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Quando nós batizamos aqui, descemos pelas águas, nós estamos dizendo para o mundo, dizendo para o inferno, que nós fomos regenerados, que nós recebemos justificação de Jesus Cristo em nossas vidas. E agora nós temos a esperança de termos a ressurreição em Cristo Jesus. Mas agora nós estamos ligados, e quando nós estamos ligados, nós vivemos a vida de Cristo, né? Colossenses 3 vai dizer que a nossa vida, ela está escondida em Deus. A nossa vida está escondida em Deus, está escondida em Cristo Jesus, amados. Então o crente não pode viver pecando. Por quê? Ponto 2. Outro motivo que nós não devemos viver pecando, porque nós nascemos de novo. Versículo 11 de Romanos 6 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós agora estamos mortos para o pecado e estamos vivos para Cristo, estamos vivos para Deus. Outrora, queridos, eu faço a obra de Deus com muito prazer. Eu faço a obra de Deus o melhor que eu posso. Sabe por quê? Outrora eu estava no mundo e eu não medi esforços para estar lá, não. Em época de carnaval, queridos, sabe o que eu fazia? Ficava 4 dias acordada, 4 dias virando noite. E não é porque eu não trabalhava não, tá? Eu tinha um trabalho, cumpria o meu horário no trabalho, mas acabava o trabalho, ia para farra, ia para bebedeira. E por que que aqui na obra do Senhor nós negligenciamos a essa obra? Tudo que está nas minhas mãos, eu faço com muita vontade, eu faço com muito querer no meu coração, porque eu sei que me libertou, eu sei que me tirou do lamaçal do pecado, eu sei que me trouxe até aqui, eu sei quem eu era ontem, e sei quem eu sou hoje, e sei quem eu será amanhã. Eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso para mim ainda, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do ser humano. São coisas maravilhosas que o Senhor preparou para mim e para você que o ama. Se você ama a Deus, tenha certeza na sua vida que Deus tem preparado algo muito especial para mim e para você na eternidade. Talvez aqui nós passamos sim por alguns tempos difíceis, mas nós temos a promessa do Senhor na nossa vida, e é nessa promessa que nós deveremos agarrar, e nós deveremos prosseguir e fazer a obra do Senhor da melhor forma que te cabe. Não seja negligente na obra do Senhor, porque o pouco que nós fazemos aqui para Ele, o muito que nós fazemos aqui para Ele, ainda é pouco diante de tudo que Ele fez por nós. O Senhor, Ele entregou o seu Filho para morrer no seu lugar. Era para mim e você estarmos naquela cruz. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, Ele entregou o teu único Filho para morrer no nosso lugar. E nós com Cristo nascemos de novo. Então, amados, não tem possibilidade de nós ficarmos andando, lameando no pecado, queridos. Nós precisamos olhar firmes para a cruz. Somos nascidos de Deus. A primeira carta de João, abre comigo aí. Lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, verso 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós fomos nascidos de Deus. Outrora nós éramos nascidos de Adão, pecadores, homens que andavam erroneamente, mas agora não.
Quando nós recebemos Cristo na nossa vida, o Senhor Deus, sabe o que Ele faz? Ele nos coloca como seus filhos. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, diz que através de Cristo, nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Hoje você faz parte da família de Deus. Você não faz parte de qualquer família, não. Talvez a sua família terrena é uma família meio complicada. Talvez você tenha até vontade de sair correndo, né, dela, mas o Senhor te plantou lá. Mas você não faz parte somente dessa família. Você faz parte da família de Deus, porque através de Cristo nosso Senhor, você foi nascido de novo. Você teve um novo nascimento e agora você faz parte da família de Deus. Por que nós não podemos viver pecando? Porque nós já estamos mortos para o pecado, né? É o que diz o versículo 2 de Romanos 6. Nós estamos mortos para o pecado, então nós não podemos viver pecando. O quinto motivo que nós não podemos viver pecando, porque nós fomos transformados em servos de Deus. O versículo 22 de Romanos 6 diz assim: agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Então agora nós fomos transformados. Outrora você era escravo do pecado. O pecado te dominava. O pecado era que regia a sua vida. Mas hoje não. Hoje nós somos transformados. Nós sofremos uma transformação, uma metamorfose. Nós nascemos de novo. E isso aconteceu, sabe aonde? Na eternidade. O Senhor fez isso. O Senhor te transformou. E o Senhor te fez. Querido, nós precisamos entender essas verdades. Você agora é transformado em servo de Deus. Por isso não devemos viver mais pecando. Sexto, nós fomos salvos pela misericórdia de Deus. Abra comigo em Efésios. Efésios capítulo 2. Vai dizer isso. Efésios 2. 2:4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, através da grande misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia? O pastor Natanael sempre fala isso. É colocar o seu coração na miséria do outro. Deus, Ele fez isso conosco. Ele colocou o coração dEle, o amor dEle na minha e na sua miséria. Porque nós éramos miseráveis. Nós estávamos mortos, fedidos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, com tua imensa misericórdia, Ele colocou o seu coração, o teu amor na nossa miséria e nos transformou. E nos levou a um lugar santo. Por isso nós devemos andar em santidade, porque Deus abriu mão de tudo que Ele tinha para poder me salvar, para poder te salvar. E por isso, amados, nós não podemos viver mais lameando no pecado. Nós precisamos viver em total santidade. E por que nós não podemos viver pecando? Porque nós somos agora nova criatura, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é um versículo que a gente fala muito, né? Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, tudo é novo na sua vida, querido. Você não pode mais andar nas mesmas práticas antigas. A palavra de Deus, isso que é muito profundo, quando fala que você agora é nova criatura. Porque em Cristo, Deus criou uma nova raça. Nós éramos raça de Adão, mas Cristo veio. Deus enviou Jesus Cristo para quê? Para criar uma nova raça. E agora Cristo é a cabeça dessa nova raça. E que raça que é essa, Cleide? São salvos, é a igreja do Senhor. Então você é essa nova raça, você é essa nova criatura. Você não precisa mais estar ligado a Adão, porque você agora tem poder de estar ligado em Cristo Jesus, porque Ele fez um milagre por mim e por você. Então não temos motivos para viver em pecado. Nós temos que viver em santidade. O 8º motivo: nós somos guiados pelo Espírito. Romanos 8, versículo 14 vai dizer que agora nós somos guiados pelo Espírito. Queridos,
Aquele que é guiado pelo Espírito, ele anda segundo o Espírito, ele não anda segundo a carne. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a nossa mente é mudada, o nosso coração é transformado, nós começamos a pensar nas coisas do alto, né? Colossenses 3:1 vai dizer que nós estamos ressuscitados com Cristo. Então agora nós devemos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são do Senhor. Jesus, quando ele esteve na terra, ele só pensava nas coisas do Pai. O viver de Jesus aqui na terra foi para fazer a vontade de Deus Pai. E que nossa vontade também seja conforme a vontade de Cristo, seja conforme a mente daquele que é o cabeça da nossa raça. Que nós possamos estarmos ligados no trono da glória. Que nós possamos querer fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Talvez você tenha dificuldade, é normal termos dificuldade, mas nós não podemos nos deixar bater, nós não podemos deixar que o pecado venha e nos domine. Sabe por quê? Que o versículo 14 de Romanos 6 vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu gosto muito desse versículo de Romanos 6, versículo 14, vamos ler aqui na íntegra. Diz assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. O Senhor Jesus já venceu o pecado. Então hoje, amados, o pecado, ele não pode mais me dominar. Sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou guiado por Espírito Santo. Quando o pecado vem me chamar, sabe, acende uma luzinha vermelha que começa a piscar dentro de mim. Ó, Cleide, olha, sai fora desse negócio aí, esse tem que estar errado. Isso aí é o mau caminho. A palavra diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é nem do mal. Você sabe disso? Você já prestou atenção nessa palavra? Fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que aparentemente parece que não é agradável aos olhos do Senhor, sai fora, amados. Sai fora, que você tem discernimento. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem algo que vai te dar esse alerta, que é o Espírito da verdade. Outro motivo que nós não devemos andar pecando, porque nós somos feitos filhos de Deus. É o que eu disse em João 1, né, versículo 12. Nós, através de Cristo Jesus, temos o poder de sermos chamados. Não anda pecando. A Bíblia nos instrui, né, a nós largarmos de lado o nosso pecado. Porque muitas vezes, amado, muitas pessoas pensam: eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora, Jesus tirou de mim tudo. Porém, esquecem que a nossa natureza terrena, a nossa natureza pecaminosa, ela continua aqui. E todo dia ela quer levantar, ela quer acordar, ela quer vencer. E aí o apóstolo Paulo diz que há uma luta, né? Em Gálatas 5, ele vai dizer que há uma luta contra a carne e o espírito. E aí, só que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos vencedores. Sabe por quê, amado? Porque nós temos o Espírito Santo. Outrora, nós talvez não conseguiríamos vencer o pecado, mas depois da morte de Cristo Jesus, nós temos total possibilidade de vencer o pecado. Sabe por quê? Anteriormente, antes de Jesus nascer, antes de Jesus ser morto, antes de Jesus ser ressuscitado, antes dele ser assunto ao céu, o Espírito Santo não habitava dentro do homem. Foi necessário, Jesus fala que era necessário que ele fosse, para que o Espírito pudesse vir. Porque se Jesus fosse, a obra da redenção estaria completo. Aí sim, o Espírito Santo poderia habitar em mim e em você, que fomos justificados por ele. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Sem essa justificação, o Espírito Santo de Deus não poderia habitar o ser humano, porque o ser humano estava morto nos seus delitos e pecados. Mas agora, Jesus Cristo morreu, cumpriu cabalmente a sua obra, foi morto, foi ressuscitado e subiu, foi assunto aos céus. Agora o Espírito Santo dele veio, desceu, habitou em mim, habitou em você que recebeu ele como Senhor e Salvador. E agora, amados, nós somos guiados por esse Espírito, o Espírito da verdade, que ensina toda a verdade, está dentro de mim, está dentro de você. Querido, dê valor a esse Espírito que está dentro de você. Dê ouvidos a ele.
Dê ouvidos a Ele, porque se você anda ainda nas mesmas práticas pecaminosas do passado, precisamos rever os nossos conceitos. Porque nós precisamos rever se realmente eu recebi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu costumo dizer que eu não peco, não é porque eu não quero não. Porque o pecado todo dia ele vem e me chama. Mas todo dia o Espírito Santo está comigo, me alertando. E eu não peco, sabe por quê? Porque eu tenho temor do meu Deus. Eu tenho temor de Deus, porque o pecado não é um erro. Não é você tropeçar, não, amados. O pecado é uma afronta a Deus. O pecado é você bater na cara de Deus diretamente. É entristecer o coração de Deus. E quando eu penso que o meu eu procuro viver uma vida em santidade ao Senhor. Eu procuro viver corretamente. E esse deve ser o pensamento de todo cristão. Nós temos agora nova vida. Vivemos em novidade de vida. O Senhor nos salvou para vivermos uma vida diferente, amados. Porque o mundo ele peca e continua pensando no pecado. Mas nós não. Nós não somos desse tipo. Quando acontece nós pecarmos, nós nos entristecemos, nós imediatamente pedimos perdão ao Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 16, vai falar essa verdade. Eu queria ler com você. João 16, 13. Jesus, quando ele estava falando acerca do Espírito Santo, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que está dentro de você, não vai deixar você ser ludibriado pelas mentiras de Satanás. O Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você, vai te alertar dos dardos inflamados que Satanás tenta te acertar. Daquilo que Satanás está tentando fazer na tua vida. Não vai fazer, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Não vai te atingir o que Satanás tem colocado na sua frente, porque você tem discernimento do Espírito. Você sabe, através do Espírito da verdade, o que é bom para você. A palavra de Deus te orienta. Então, amados, Jesus venceu o pecado, e por isso nós temos também que vencer. Jesus já venceu tudo para nós. Então Ele nos deu esse poder. O pecado não pode mais me dominar. O nosso corpo agora, ele deve ser instrumento para o reino de Deus. Romanos 6 ainda, vamos voltar em Romanos 6 aqui. Romanos 6 vai dizer no versículo 13. Olha o que diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Outrora nós oferecíamos o nosso corpo, os nossos membros, do nosso corpo, como instrumento do pecado, para a maldade. Gente, pensa, quem aí que igual a mim, que recebeu Jesus, que foi salva, lembra do passado, olha o que você fazia. Mas agora o apóstolo Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, ele diz que nós não devemos oferecer os nossos membros, o nosso corpo para o pecado, mas nós devemos oferecer o nosso corpo a Deus como instrumento de justiça. O que é isso? Agora eu vou trabalhar em prol do reino de Deus. Tudo que eu tenho que fazer agora é para Deus. A boquinha mais vai xingar palavrão, a boquinha agora vai adorar o Senhor. As mãos agora não vai pegar no que é errado, não vai roubar. Aquele que rouba não rouba mais. As minhas mãos agora é para abençoar. Os meus pés não correm para o pecado, os meus pés não correm para derramar sangue, mas os meus pés agora são lindos, porque eles vão anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ofereça o teu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12. Querido, nós devemos oferecer todos os nossos membros, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Romanos 8 também vai dizer quase a mesma coisa. Como eu disse para vocês, a nossa natureza pecaminosa ainda está dentro de nós. Nós só vamos ser modificados quando nós recebermos a glorificação.
E aí Romanos 8, versículo 12, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Olha só, os efeitos do corpo, não é Deus que mortifica, não é Deus que faz morrer. Quem faz o corpo sou eu, é você é dono do seu corpo. É você que faz morrer tudo aquilo que Satanás tem tentado alvoroçar dentro de você. Colossenses também vai dizer isso. Colossenses 3, deixa eu abrir aqui rapidamente a minha Bíblia. Colossenses 3, versículo 5. O apóstolo Paulo vai dizer isso também. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são as qualidades aí da natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza. E o apóstolo Paulo diz que a avareza, né? O amor ao dinheiro é uma idolatria. Então tudo isso o apóstolo Paulo faz morrer dentro de você. É você que faz morrer, não é o Espírito Santo de Deus que faz morrer, não é Jesus que faz morrer. Quem faz morrer essas coisas dentro de você é você mesmo. Aí o versículo 9, o apóstolo Paulo em Colossenses 3, versículo 9 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, mas revestivos do novo homem. Queridos, muitos irmãos ficam mentindo um para os outros, mentindo para os familiares, mentindo para o pastor, mentindo para os irmãos. Pare de mentir. A mentira é um pecado mortal também. E nós achamos que a mentira é brando, né? Nós achamos que quem adultera é pior do que quem mente. Está em igualdade. Para Deus não tem isso não, querido. E aí o apóstolo Paulo deixa muito claro: olha, vocês não devem mentir uns aos outros. Vocês já despiram do velho homem. O que a mentira está fazendo na minha e na sua vida? Não entendo porque nós cristãos muitas vezes usamos mentiras estranhas. Querido, larga de lado esse negócio. Você agora é nova criatura. Você agora tem que se revestir do novo homem. Você agora tem que se revestir como eleito de Deus, como vai dizer no versículo 12 aí de Colossenses 3. Diz assim: revestir, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Queridos, agora nós somos esse povo. Nós somos um povo que nos revestimos como eleitos de Deus. Nós não somos um povo que andamos de qualquer maneira, não. Porque nós agora temos Jesus em nós, temos o Espírito dele em nós. E quando Romanos 8, versículo 12 vai dizer que nós somos devedores, não a carne, o apóstolo Paulo está dizendo de maneira implícita que nós somos devedores ao Espírito Santo, que nós temos o Espírito Santo em nós. Agora nós devemos andar conforme Cristo andou. Cristo é o nosso exemplo maior. Queridos, nós precisamos repensar os nossos conceitos. Muitas vezes nós adulteramos, o pastor não sabe, o irmão não sabe, e fica por isso mesmo. Mas o nosso Pai, Ele sabe, Ele conhece tudo. Muitas vezes cometemos pecados e não confessamos. Mas aí, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Olha só, precisamos entender e crer que primeira carta de João, abre de novo comigo, primeira carta de João. Algumas verdades, irmão, nós precisamos crer que muitas pessoas vivem. Eu vejo o pastor toda vez que vai ministrar a ceia, né? Fala para nós não deixarmos de participar da ceia, mas que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós devemos vir aqui e cear. E aí, primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A parte B eu acho maravilhosa. Olha só, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica. Não é de alguns pecados ou de um outro pecado. Ele nos purifica, Ele tem poder para nos lavar, para nos purificar de todo e qualquer pecado, amados. Talvez você pecou.
Talvez você chegou aqui nesta manhã com o seu coração ardendo, falando: Senhor, eu pequei e agora eu não vou participar da Santa Ceia. Talvez você ficou em casa aí porque achou que hoje é a Santa Ceia. Você não quer participar porque você pecou. Queridos, o sangue de Jesus tem poder para purificar o pecado que você cometeu, se você se arrepender de todo o teu coração. Atos capítulo 3 vai dizer isso. Olha o que Atos está falando para nós. Nós devemos nos arrepender. Atos capítulo 3, versículo 19. 3:19 fala assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Talvez você pecou, talvez você está aí sem saber o que fazer, mas a palavra de Deus nos diz que por conta desse pecado nós devemos nos arrepender e nos converter verdadeiramente ao Senhor, e os nossos pecados são cancelados totalmente, e o Senhor não se lembrará mais deles. Não é porque Deus tem a mente curta, não, é porque Deus faz questão de não olhar para você com um olhar de indignação. Deus faz questão de não olhar para você com condenação, mas Deus faz questão de te olhar com amor. Então há um caminho de arrependimento, há um caminho onde nós possamos nos arrepender. E Tiago também, a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Queridos, tem muita gente que peca, mas não chega para um irmão da fé, não chega para o seu pastor, não chega para um líder seu. Peca, continua fazendo os trabalhos da igreja, continua exercendo as suas funções e não tem a coragem de chegar e confessar os seus pecados. Mas aí o apóstolo Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Para quê? E orar um pelos outros para serdes curados. Querido, quando nós confessamos os nossos pecados, Provérbios vai dizer, né, que nós prosperamos, nós somos sarados, aquela nós confessamos, nós oramos juntos, e nós devemos confessar primeiramente a Deus, depois precisamos confessar para o irmão. Já sei, não vai dar tempo você confessar o seu pecado para um irmão, mas você pode confessar para Deus, e Deus, Ele vai te perdoar. Mas procure o seu líder, o seu pastor, procure o seu pastor e comente com ele, peça a ele para orar por você. Queridos, muitas vezes nós ficamos com vergonha. Vergonha nós deveríamos ficar ao pecar, não ao confessar, porque quando eu peco eu trago condenação sobre mim. Quando eu peco eu trago a ira de Deus sobre mim, porque Ele foi afrontado. Mas quando eu confesso o meu pecado, isso não é vergonhoso. Quando eu confesso que eu pequei e eu falo para alguém, falo para o meu pastor, falo para o meu líder, e eles oram conosco, querido, isso é libertador. Isso é libertador. Então talvez hoje você não vai ter esse tempo, mas depois procure um dos pastores. Aqui tem 4 hoje. Procure um dos seus líderes, converse com ele. Não deixe que isso venha permanecer na sua vida, porque nós talvez podemos passar por um momento de pecado, um deslize, né? E cair. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, né? Primeira carta de João vai dizer que nós temos um advogado junto ao Pai, que advoga a nosso favor, e Ele é misericordioso. Quando nós confessamos nossos pecados a Ele, Ele é misericordioso para nos perdoar. Queridos, então não fique preso no pecado, não deixe que o pecado venha te prender. O Senhor te chamou para avançar sempre. Você não pode retroceder. O Senhor te chamou para uma nova vida, uma vida em abundância, uma vida em Cristo Jesus, é uma vida vitoriosa. Muitas vezes nós pegamos o capítulo 7 de Romanos e queremos aplicar em nós. Cleide, o apóstolo Paulo fala que aquilo que ele não queria fazer é o que ele fazia. Queridos, nós temos que entender a palavra de Deus. O capítulo 7 de Romanos não está falando de batalha espiritual, não está falando de batalha contra a carne e o espírito. O apóstolo Paulo está exemplificando os judeus sem Jesus Cristo. Eles tinham a palavra, mas não podiam cumprir, porque eles não tinham o Jesus Cristo como seu Salvador, não tinham o Espírito Santo dentro deles. Então nós pegamos o capítulo 7 e queremos aplicar na nossa vida. E aí o profeta Daniel,
no capítulo 9, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, os nossos reis, os nossos príncipes e os nossos pais, porque temos pecados contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois nos tem rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos as suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos e dos profetas. Então cabe a nós o corar de vergonha. Sabe o que é? Tomar vergonha na cara e não pecar mais, porque você tem todas as armas em ti para não pecar. Eu tenho todas as armas que Deus me deu para não andar em uma vida pecaminosa. E o capítulo 6 de Romanos vai acabar, seu último versículo, versículo 23, vai acabar assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pagamento oficial do pecado seria a morte, né? Como eu já disse aqui no início, nós deveríamos morrer, nós deveríamos estarmos pregados naquela cruz, mas Deus, Ele não deve nada para ninguém. Aí o apóstolo diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje Jesus está colocando a vida dele na sua vida, Jesus está te dando a vida dele. E Colossenses capítulo 2, versículo 13, vai nos dizer isso. Olha o que Colossenses capítulo 2, 13 diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então a nossa dívida, o pagamento que deveria ser feito, nós deveríamos pagar o nosso pecado com a morte, mas a nossa dívida foi totalmente paga na cruz do Calvário. Nossa cruz foi totalmente cancelada. Não tem mais dívida entre você e Deus, porque Jesus pagou toda a nossa dívida, e agora eu e você podemos andar em novidade de vida. Continua aqui ainda o versículo 15 dizendo: e também Jesus, despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás e seus demônios não têm poder sobre minha vida. Satanás e seus demônios não têm poder sobre a tua vida. Você agora é servo de Deus. Você foi transformado segundo a imagem do seu Criador. Você tem a mente de Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo de Deus que te guia em toda a verdade. Amados, isso é motivo de muita alegria. Isso é motivo de nós levantarmos o nosso lugar e adorar o Senhor. Você pode fazer isso? Levante o seu lugar. Nós estamos finalizando. Vamos agradecer a Deus, porque o salário que nós estávamos devendo era a nossa própria morte. Mas Jesus Cristo, Ele pagou toda a nossa dívida. O Senhor, Ele colocou em nós a sua vida, a justificação dele está na minha e na sua conta, e nós não devemos mais nada para o Senhor. Nós estamos, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, é motivo de você regozijar nele, é motivo de você se alegrar nele. Você pode se alegrar no Senhor? Senhor Deus e Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigada, papai amado, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor colocou o teu coração na minha miséria, na miséria dos meus irmãos. O Senhor nos salvou, pai amado, de uma vida pecaminosa, de uma vida, meu Deus, que outrora era vergonhosa, pai amado, mas hoje nós podemos andar em santidade. Nós temos, pai amado, que andar em novidade de vida, porque o teu Filho, meu Deus, pagou a nossa dívida. Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que nos guia, meu Deus, em toda a verdade, Pai amado. Obrigado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nos limpar, para nos purificar de todo e qualquer pecado. Deus, se há alguém entre nós, ou se nós pecamos contra Ti, meu Deus,
nós pedimos ao nosso advogado, Jesus Cristo, que interceda por nós. E nós queremos que o Senhor venha nos perdoar. Nós queremos, Senhor, estarmos aptos, Senhor, para podermos participar do memorial, Pai amado, que o Senhor deixou para nós, que é a ceia do Senhor. Deus, nos venha, Pai amado, nos purificar de todo pecado, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, meu Deus, a crer na Tua palavra, a crer nas verdades implícitas da Sua palavra, que nós possamos andar verdadeiramente em santidade. Meu Deus, que nós possamos pensar, repensar antes de nós agirmos, Senhor. Isso é conversão, é pensar e repensar. Deus, que nós possamos, meu Deus, sairmos, Senhor, daquela vida pecaminosa e andarmos agora em direção ao nosso alvo, que é o céu. Deus, que nós possamos, meu Deus, chegarmos, Senhor, ao trono da glória, Senhor, limpos, purificados, não para condenação, não para a ira, mas para participar da boda do Cordeiro. Deus, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, entrar, meu Deus, nos Teus portais, com cabeça erguida, Senhor, crendo que o Senhor nos libertou. Oh Deus, nós queremos, Senhor, nos adorar o Teu santo nome, no Teu santo monte, Senhor, na Tua casa, que é os céus. Nós queremos, Senhor, entrarmos, Senhor, no céu e glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado pela nossa vida, obrigado pela salvação, obrigado pela justificação e pela santidade que o Senhor tem colocado diante de nós. Que nós possamos viver uma vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Agradecidos estamos a Cristo Jesus, a Deus Pai e a Deus Espírito Santo por todas as coisas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é merecedor. Obrigado, Pai.